Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num texto assim fundamental, que mexeu bastante com a Igreja Católica no século XX. É a Constituição Dogmática Lumen Gentium, um dos pilares do Concílio Vaticano II, né? Temos aqui uns trechos do documento e também algumas análises sobre como ele nasceu e o impacto que teve. A ideia é entender por que ele é tão importante, sabe? Quais são as ideias centrais e o que ele significa hoje. O nome, Lumen Gentium, quer dizer luz dos povos ou luz das nações. Isso já dá uma dica, né? Fala de Cristo como a luz. E a igreja seria tipo um reflexo dessa luz no mundo. Ela foi publicada em 64, depois de, muita conversa e revisão. E falando em conversa, como é que surgiu a Lumen Gentium? Foi por causa daquele desejo do Papa João XXIII de dar uma atualizada na igreja, um ajornamento, certo? E também para meio que fechar a conta do Concílio Vaticano I, que não tinha terminado de falar sobre a igreja em si, né? Eclesiologia. Exatamente. O Vaticano I, ele foi interrompido, né? Então, a doutrina sobre a igreja ficou meio pela metade, muito focada no Papa. Aí, João XXIII viu que precisava dessa atualização, desse ajornamento, para a igreja poder conversar melhor com o mundo moderno, sabe? O processo todo começou, olha, lá em 1959. Comissões preparatórias, muito trabalho. Teve um primeiro rascunho, bem grande até, com 11 capítulos, mas ele foi rejeitado. Acharam muito teórico, pouco pastoral, entende? Depois de muita discussão, tentando achar uma linguagem mais assim, bíblica, mais próxima da vida, chegaram no texto final, 8 capítulos. Aí foi promulgado por Paulo VI. E essa estrutura final, com os 8 capítulos, aqui a coisa fica bem interessante, né? Pelo jeito que organizaram, tem capítulos sobre o mistério da igreja, o povo de Deus, a hierarquia com foco nos bispos, os leigos, a chamada universal à santidade. Isso. Os religiosos, o sentido da igreja na história, né, a índole escatológica e Maria lá no final. Sim, e a ordem, olha, não foi por acaso. Começar com mistério da igreja e povo de Deus antes de falar da hierarquia, isso foi uma mudança e tanto. Quase uma virada copernicana, como alguns dizem. Antes o comum era começar pela estrutura, pelo Papa, bispos. Aqui não. Primeiro se define a igreja como essa comunidade de fé, sabe? Esse povo que Deus reuniu, que faz parte de um mistério maior. Só depois é que se fala das funções, dos ministérios dentro dela. Foi tipo redescobrir a igreja como o corpo de Cristo, como comunhão. Entendi. Com essa organização diferente, quais foram então as grandes ideias, as novidades teológicas que a Lumen Gentium trouxe para a mesa? O que mudou mesmo no jeito de ver a igreja? Bom, várias coisas importantes. Primeiro, essa ideia da igreja como sacramento. Ou seja, ela é um sinal visível, um instrumento da união das pessoas com Deus e entre elas também. Depois, essa ênfase muito forte na igreja como povo de Deus. É um conceito antigo, lá do Antigo Testamento, mas aqui ele ganha uma força nova. Quer dizer que todos os batizados, todos mesmo, formam esse povo e participam da missão de Cristo. Uhum. E essa ideia do povo de Deus me parece que leva direto para outra noção-chave, a vocação universal à santidade. Quer dizer, não é mais só para padre e freira. Justamente. A Lumen Gentium deixou isso bem claro. Todo mundo, não importa o estado de vida, leigo, casado, solteiro, religioso, padre, todo mundo é chamado para viver a vida cristã a fundo, para buscar a santidade no seu dia a dia. Outro ponto fundamental foi a questão da colegialidade episcopal. Colegialidade. Isso quer dizer que os bispos, como um grupo, um colégio, têm uma responsabilidade pela igreja toda junto com o Papa, né? Não só na sua diocese. Exato. Reconhece essa dimensão de corresponsabilidade de todos os bispos do mundo como sucessores do grupo dos apóstolos. E por falar em participação, o documento deu um destaque que nunca tinha sido dado antes aos leigos. Sim, definindo eles não pelo que eles não são, tipo, não padres, mas pela missão positiva deles, né? Viver a fé lá no meio do mundo, no trabalho, na família, na política, tentando transformar tudo isso com os valores do Evangelho. Isso deve ter sido bem revolucionário na época. Foi com certeza. E isso leva a uma distinção importante que o documento faz.
entre o sacerdócio comum, que todo batizado recebe, e o sacerdócio ministerial, dos padres e bispos, que vem com a ordenação. São diferentes na sua essência, tá? Mas os dois vêm do único sacerdócio de Cristo e um serve ao outro, para ajudar a comunidade. E vale lembrar também a decisão de colocar o capítulo sobre Maria dentro do documento da Igreja, mostrando ela como modelo, como membro especial desse povo de Deus, ligado ao mistério de Cristo e não uma figura à parte, sabe? E tudo isso tentando ter um tom pastoral, né? Apresentar a doutrina como algo bom, uma boa nova para a vida das pessoas. E na prática, como é que essas ideias foram recebidas? Imagino que teve coisa boa, mas também uns desafios, né? Com certeza. A gente viu muita coisa boa florescer, tipo as comunidades eclesiais de base, as SEBs, principalmente aqui na América Latina. Foi uma tentativa de viver essa igreja povo de Deus mais participativa. Mas os desafios continuam, né? O clericalismo, por exemplo. Essa mania de concentrar tudo no clero e diminuir o papel dos leigos. Isso ainda é um problema sério. O Papa Francisco fala muito disso. E também teve momentos de tensão, né? Por exemplo, no diálogo com outras igrejas. A declaração Dominus Jesus, lá em 2000, foi vista por alguns como um passo atrás naquela abertura ecumênica que o concílio tinha incentivado. Então, para a gente amarrar as pontas aqui, a Lumen Gentium foi um momento chave para a igreja olhar para si mesma de um jeito novo. Sair de uma visão talvez mais focada na instituição, na hierarquia, para entender melhor que ela é um mistério de comunhão. Um povo de Deus caminhando junto, unido a Cristo, chamado à santidade e enviado para ser essa luz no mundo. Exatamente isso. E fica aí a reflexão para a gente, né? Se a Lumen Gentium diz que a igreja é esse sacramento da unidade de todo o gênero humano, como é que essa visão hoje, quase 60 anos depois, pode inspirar a gente a construir pontes, a superar divisões, tanto dentro da igreja quanto na sociedade em geral, que está tão fragmentada? Fica a pergunta. Pessoal, para saber mais é preciso leitura. Por isso, eu deixei aqui na descrição desse vídeo uma lista com livros essenciais sobre esse tema. Então, pensando na sua formação e também no custo-benefício, essa lista foi elaborada. É importante leitura. Sem leitura não adianta. Por mais que façamos vídeos de 1 hora, 2 horas, ou mesmo vídeos curtos de 15 a 5 minutos, nada vai adiantar se você não ler. Então, compre para você, dê de presente, mas leia, estude. Então, aqui na descrição tem essa lista, confere lá. Siga nosso perfil e que Deus te abençoe.